Eu gostaria que vocês verificassem se aparece para vocês aí um PIR de perguntas e respostas, que aí esse PIR a gente está disponibilizando para organizar as perguntas e respostas. Mas como foi divulgado, a gente também aceita que vocês levantem a mãozinha, abram o microfone e falem com a gente, né? Conversem aqui com a gente, ok? Vocês confirmam que o áudio está ok? Ok, tudo ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a Melina e o Dante. Os três estão logo aí como apresentadores, né? Lilian, Dante e Melina, que hoje a gente está contando com a equipe mais reduzida aí para auxiliar nesse plantão. Mas se o Dante e a Melina puder abrir a câmera, só para eles conhecerem. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Me ouve, Lilian? Estou te escutando. Tá. Boa tarde, pessoal. Prazer em conhecê-los. Essa é a Melina, tá, gente? Vocês, nos bastidores, recebem algumas respostas aí da Melina, então já vai ligar aí na pessoa. E o Dante também está aqui com a gente. Dante, você consegue abrir a câmera? Boa tarde, pessoal. Eu estou tentando abrir a câmera aqui. Deu algum problema aqui, mas estamos aqui para tentar ajudar vocês. Estão me vendo aí? Estou aparecendo? Não. Deu algum problema aqui. Vou entrar, vou sair de novo e entrar. Tá ok. Ou já está na sala. Oi? Já. O Dante está entrando aí, mas a gente está tendo que se dividir entre admitir o pessoal na sala e conversar aqui com vocês. Mas, Melina, você pode ficar só autorizando a entrada aí? Eu acho que está disponível para você, né? Tá sim, Lilian, vou controlando aqui. Tá, eu vou fazer uma configuração só de desligar o microfone por enquanto da turma, porque o pessoal que vai entrando, então já fica configurado, tá? O telefone e as câmeras de todo mundo, só tá a Melina e a Lília aparecendo. Então, por enquanto, vamos ficar Melina e eu aqui com áudio e câmera aberta. Por enquanto, a gente fechou aí o áudio da turma também que está entrando, porque facilita na nossa interação. Então, dando boas-vindas aí a turma que está entrando, a gente já está com 92, 93 pessoas. Muito bom contar com vocês aqui. Eu espero que esse seja um momento que atenda a expectativa de vocês, porque nós somos da Comissão de Suporte Técnico, então tem algumas perguntas que a gente vai precisar anotar para encaminhar, mas a gente espera que esse seja um momento assim de diminuir um pouco a ansiedade mesmo do pessoal que está querendo entrar aí no PGD, da turma, acho que é a turma que está no piloto, né, já desde agosto de 2024, também vai acabar nos ajudando aí nesse momento de troca e de ansiedade em relação a esse novo programa, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, acho que vocês já estão vendo até a apresentação sobre o plantão de dúvidas. Melina, você me fala se está ok aí a visualização? Sim, Lilian. Ok, pode prosseguir. Esse material ele vai ficar disponível no site do PGD e assim que possível, quando a gravação também estiver pronta, a gente também vai subir lá para a galeria de vídeos no site do PGD. Vocês podem continuar assistindo, quem não puder participar, né, se vocês puderem compartilhar com a turma aí da unidade de vocês, vai ser interessante. Então, vocês receberam um convite. Deixa eu me apresentar, né? Lilian Domingues, faço parte da comissão de suporte técnico. Essa comissão, ela vem desde o início do piloto. Éramos a chamada Comissão de Apoio à Implementação do PGD na UFMG. Acho que se o Dante entrou aí, entrou sim, você consegue Lilian, colocar ele como apresentador para ele aparecer também? Vou colocar aqui. Aqui tem muita gente entrando. Isso. Dante?
Eu sei que você vai ter que sair mais cedo, Vai. então se você conseguir abrir a Sim. câmera para o pessoal te conhecer. Boa tarde, pessoal. Acho que agora deu certo, né? Acredito que vocês estejam me vendo. Sim, Boa tarde, prazer aí a todos e a todas. Espero que seja muito proveitoso aqui essa tarde, né? Como a Lilian adiantou, eu infelizmente vou ter que sair um pouco mais cedo, né? Mas o pessoal vai continuar aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, apresentando aqui, estou também na comissão de suporte do PGD agora. Obrigado. obrigada, Dante. Nós temos também mais integrantes. A gente tem o Wander, que com muito carinho cuida do site do PGD, que eu recomendo muito que todo mundo acesse e fique acompanhando sempre o site do PGD com as notícias, principalmente ali na página de notícias e publicações e calendário de eventos, que a gente costuma incluir novidades ali para acompanhamento. Por que essa página é muito interessante? Já começando a nossa conversa aqui com vocês. Quem participou do piloto sabe que desde agosto até agora a gente está trabalhando com um sistema que é o sistema Polari, e conforme o sistema evolui, a gente também evolui nos nossos ficando muito. E esse sistema, inclusive, ele está em processo de atualização, então vocês acompanharem no site, acompanharem os plantões que a gente convidar vocês para estar presentes, muito interessante para saber as dúvidas, saber se as novas funcionalidades estão funcionando muito bem, mas esse momento inicial aqui, esse plantão de dúvidas, não é específico sobre Polari, a gente vai ter um na próxima segunda, está todo mundo convidado, né, para falar sobre o sistema Polari, na verdade, as novas funcionalidades, porque está prevista uma atualização do sistema essa semana. Então, esse plantão específico aqui, ele está voltado mais para o fluxo de implantação, de implementação do PGD nas unidades. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo 6, sobre aqueles formulários, a gente vai apresentar para vocês quem já recebeu aí dúvidas, já encaminhou dúvidas via RT, que inclusive a gente agradece muito, é um material, o fato de vocês encaminharem via e-mail aquelas dúvidas, a gente fica sabendo quais são as principais questões, ansiedades da turma, das unidades, dos setores, e a gente consegue trazer mais clareza, de fato, para o processo como um todo. Então, a gente vai apresentar um pouquinho também sobre o FAQ que foi publicado e aberto às dúvidas, né? Vocês vão poder apresentar as dúvidas, lembrando desse nosso combinado aqui, de até às 16 horas, vocês podem levantar a mãozinha aí, quem tem essa funcionalidade disponível aí de levantar as mãos, aí vai criar uma ordem de chamada, e a gente disponibilizou também as perguntas e respostas, P e R, que aí vocês podem ir colocando as suas perguntas. Se as pessoas tiverem perguntas iguais, aquelas que já foram publicadas, vocês podem só botar, só curtir, porque aí, se tiver um volume muito grande de perguntas, para esse a gente pode montar um outro plantão, mas para esse plantão a gente elenca as perguntas mais voltadas, assim, para poder a gente conseguir ter tempo hábil aqui para apresentação e para esclarecimentos, ok? Então, indo direto aqui para a parte da apresentação, esse é o nosso, eu vou chamar de segundo plantão de dúvidas. O primeiro plantão de dúvidas nesse formato foi feito via plataforma RNP, logo no início do ano, e foi focado numa atualização em fevereiro, né, que o Polari teve e que simplificou muito os nossos processos. Quem iniciou no piloto e agora está entrando na versão definitiva aí do PGD na UFMG, sente essa diferença, né? No início a gente tinha todo um segundo processo no SEI, paralelo, para poder conseguir fazer as avaliações dos planos, e isso hoje o sistema já comporta, então ele já abraça alguns dos procedimentos que antes precisou ser feito paralelamente. Mas então, iniciando esse plantão de dúvidas aqui, a proposta é a gente iniciar com uma apresentação breve, esclarecendo sobre o fluxo, esses dois fluxos principais de autorização e de implantação do PGD nas unidades, que envolve tanto o SEI, nosso Sistema Eletrônico de Informações, quanto o Polari. O fluxo de autorização hoje é feito no SEI e o fluxo de implantação no Polari. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois fluxos e vai apresentar algumas orientações e o FAQ, o plantão de dúvidas, e abrir para perguntas e respostas, ok? Então, a primeira, esse fluxo, o fluxo que a gente está chamando de etapas e fluxo de implantação, ele está disponível na página do PGD. Lá tem uma aba chamada PGD UFMG, que conta a história, de fato, do PGD, assim, uma linha do tempo, desde a primeira portaria de autorização, piloto, avaliação do piloto, essa nova portaria, com a nota técnica que embasou essa nova portaria.
Então, tem todo esse fluxo e essa linha do tempo, e tem logo abaixo esse fluxo com essas etapas de implementação, que é uma versão simplificada do fluxo oficial que está disponível na base de conhecimento do SEI. Mas, então, resumidamente, a gente tem essas 4 principais etapas, que vai desde o enquadramento no PGD UFMG, que a gente chama do fluxo de autorização, a própria configuração do Polari, o dia a dia do Polari, que são as entregas e as avaliações, e o monitoramento, esse monitoramento que também é contínuo, inclusive incluindo o envio de dados via API lá para o Ministério. Então, a primeira fase, o primeiro fluxo que a gente está chamando, que é esse verdinho, é o fluxo de autorização para entrar no PGD. Então, a gente está chamando aqui de enquadramento do PGD UFMG. Ele começa com a diretoria. Então, existe um processo SEI chamado Pessoal, Programa de Gestão e Desempenho, PGD, e dentro dele tem alguns formulários, né? A gente fala um pouquinho sobre esses formulários iniciais. Quem abre o processo, quem instrui o processo, quem assina pelos documentos, principalmente a diretoria. Tem um formulário inicial, que a gente chama do formulário de adesão da unidade, um formulário muito simples. Esse formulário só contém, a gente vai passar um pouquinho por ele, a identificação da unidade, quais são as suas atribuições e o que é a unidade pleiteia. Nesse formulário teve algumas dúvidas que a gente vai pontuar também para esclarecer em relação a esse formulário, mas a diretoria ela inicia com essa proposta de adesão. Essa proposta de adesão ela tem basicamente 2 componentes. Um deles é a adesão da unidade e a adesão por setor. Então, tem um formulário que deve ser incluído para cada unidade organizacional para instruir o processo. Esse processo ele vai para a comissão de acompanhamento e avaliação do PGD. Então, ele hoje tem uma unidade no SEI que chama SPGD, Secretaria do Programa de Gestão e Desempenho, e nessa secretaria a gente recepciona todos os processos de solicitação das unidades. Então, tem as reuniões da comissão de avaliação e de acompanhamento e avaliação, que aprecia a proposta e emite um parecer. Esse parecer ele é para subsidiar a decisão final, digamos assim, de autorização, que é por meio de uma portaria de autorização do PGD da unidade, que é feita pela reitora. Então, o parecer subsidia essa decisão, e uma vez que essa portaria é assinada, a comissão já está acompanhando os processos, ela vai encaminhar a unidade informando daquela portaria, solicitando para quem não fez a designação ainda dos agentes PGD. Porque quem é que já fez a designação dos agentes PGD, o que já pode fazer? Todas aquelas unidades que já integraram o piloto, elas, mesmo que já tenham piloto, elas precisam fazer a designação desses agentes PGD, mesmo que elas não venham a solicitar para nenhum outro setor por agora, mas já é necessário que ela indique esses agentes PGD. A comissão de suporte técnico, né, a nossa comissão, está elaborando treinamento para esses agentes, e aí quanto mais cedo a gente tiver essa designação, melhor, porque vai ter um volume considerável de agentes, digamos assim, já capacitados para atuar nessa função. Então, uma vez que a portaria está assinada, as unidades vão receber esse processo de volta, né, solicitando a ciência e solicitando a designação dos agentes PGD, e essa comissão já vai solicitar a liberação de acesso ao Polari. Esse detalhe é importante porque a gente tem recebido algumas unidades que visualizaram um parecer, que foi um parecer favorável já da comissão, elas já solicitam, já tentaram, né, acessar o sistema Polari. Essa etapa do sistema Polari, ela vai vir depois da aprovação definitiva, né, com a portaria da reitora assinada. Então, a gente já está adiantando, digamos assim, os trâmites da emissão, né, da liberação do acesso ao sistema, mas essa liberação do acesso vai ser acompanhada de um ofício, um comunicado, que a própria Comissão de Suporte Técnico vai encaminhar para vocês, para cada unidade, cada diretoria de unidade. Esse comunicado vai ser bem detalhado, porque a gente sabe das dificuldades, de dúvidas do início desse sistema como um todo, né? Quem que inclui, quais planos que inclui dentro do Polari, como que faz. Então, eu não estou conseguindo colocar meu plano individual, porque não tenho plano gerencial, nem plano estratégico ainda, enfim. É a orientação do passo a passo do próximo fluxo, que já é o fluxo de fato de implementação do PGD, e isso é dentro do Polari, vai uma orientação para a unidade, especificando quem vai ter acesso de chefia, quem é que vai conseguir fazer o lançamento dos planos, enfim, vai vir uma orientação mais clara e mais tranquila para vocês conseguirem operacionalizar o segundo fluxo, que é esse fluxo
que a gente chama de configuração inicial do Polari. É dentro do sistema mesmo Polari. A unidade vai receber, o setor vai receber acesso, dentro desse setor vai ter aqueles servidores que têm o perfil de chefia daquela unidade, e os servidores, o perfil de chefia tem o perfil de servidor, e a partir dessa configuração inicial de acesso, o sistema ele é alimentado por planos. A configuração inicial é basicamente planos. Então, já tem um plano cadastrado no Polari, que é o primeiro plano, que é o plano institucional, no caso o PDI da UFMG, já está cadastrado por grande área lá, fica fácil das diretorias das unidades lançarem o seu plano estratégico porque já tem o PDI, porque a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre o fluxo específico do Polari no próximo encontro, que é específico do Polari, mas ele é um encadeamento de planos, ele vai interligando o plano individual de cada servidor com o plano gerencial do setor, com o plano estratégico da unidade, com o plano institucional da UFMG. Ele vai interligando todos esses planos numa visão mais estratégica mesmo e ampla. Então, a diretoria da unidade, ou aquelas unidades que a gente vai encaminhar para vocês sinalizando, a tal unidade é considerada estratégica no Polari. Então, uma vez que ela é considerada estratégica, ela precisa ter um plano estratégico. Então, tem um formulário chamado plano estratégico dentro do Polari, que ele é muito parecido com aquele campo do formulário que a gente solicita quais são as competências da unidade. Então, basicamente, vocês vão colocar as competências da unidade, quais são as prioridades, e vai fazer uma vinculação com objetivos do PDI da UFMG. Então, feito o plano estratégico, quem tem perfil de diretoria da unidade, é possível cada setor subordinado àquela hierarquia superior, né, tem uma hierarquia, e abaixo dela tem subsetores. Então, uma vez que tem o plano estratégico cadastrado e configurado no Polari, os setores conseguem cadastrar seus planos gerenciais dentro do Polari. Esse plano gerencial, ele é muito semelhante ao próprio formulário de solicitação por setor, que você tem que designar quais são os processos da unidade, quais são as atividades dentro de cada processo, se essas atividades elas são feitas presencial ou remoto, do teletrabalho. Enfim, tem uma configuração toda das atividades e processos desempenhados na unidade, e a própria chefia, no momento de cadastramento desse plano, para cada processo vai atribuir os servidores que são responsáveis por aquele processo. Então, a gente recomenda, inclusive, que vocês assistam os tutoriais, tem um tutorial de cada etapa do Polari disponível no site do PGD, o FMG, lá na galeria de vídeos, que tem a instrução, né, os testes de cadastramento de cada um desses planos. Uma vez que o plano gerencial é lançado, a diretoria da unidade homologa esse plano, ou seja, aprova. Aprovado o plano, os servidores já conseguem cadastrar individual. O plano individual é muito simples dentro do Polari. Basicamente, o servidor ele vai indicar quais são os dias, acordado com a chefia, né, que ele vai trabalhar em teletrabalho, qual vai ser o dia presencial, o horário de trabalho, e ele vai, para cada processo que a chefia atribuiu para aquele servidor, ele vai indicar um percentual de dedicação até somar 100%. Então, no sistema Polari, isso é registrado. Cada servidor ele vai cadastrar seu próprio plano individual e a chefia vai homologar esse plano individual, vai dizer se está ok, ou se precisa de ajuste. Uma vez que esteja ok, o Polari vai sinalizar na área do próprio servidor, vai ter um alerta, né, do servidor, que se o plano dele já está homologado, já está disponível o termo de ciência e responsabilidade para ele assinar, que é o chamado TCR. Então, esse termo de ciência e responsabilidade assinado é que, de fato, inaugura o início do PGD do servidor, de fato. Então, com o termo de ciência e responsabilidade assinado, que o PGD iniciou ali para aquele servidor. Uma vez registrado o plano individual do servidor, não significa que ele é estático. O sistema vai permitir a atualização desse plano a qualquer tempo, e a chefia, toda vez que tiver uma alteração, vai ser encaminhado para a chefia homologar ou pedir correção daquele plano, e vai ter uma nova assinatura do TCR, do termo de ciência e responsabilidade, em relação ao novo plano acordado. Então, isso tudo dentro do sistema Polari. Essa é a configuração básica inicial. Então, uma vez que foi configurado dentro do Polari o plano estratégico, o plano gerencial do setor, o plano individual do servidor com a assinatura do TCR, inicia, de fato, o PGD.
qual é basicamente as ações que ocorrem dentro do PGD, dentro do sistema Polari. Entregas, homologação de entregas e avaliação dos planos. Basicamente, é isso que acontece no nosso dia a dia. Então, uma vez que o plano já está lançado, o dia a dia do servidor vai ser incluir as suas entregas. E aí, durante os treinamentos, durante o próprio tutorial, a gente fala um pouquinho sobre entregas, mas nos treinamentos, inclusive, com os agentes PGD, a gente vai dar dicas, orientações em relação à configuração das entregas. Né? O que o sistema permite cadastrar como entrega e o que seria entrega para a unidade. Cada unidade pode avaliar o que seria de fato entrega. A gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos, enfim, para ajudar os agentes PGD a ajudarem as unidades, né, na configuração. Mas tanto o servidor pode incluir entregas, quanto a chefia pode atribuir entregas para o servidor, atribuir tarefas que ele precisa fazer a conclusão dela, a finalização. Então, existem esses dois ciclos, o próprio servidor ir cadastrando as suas entregas. Esse cadastro de entregas, vocês vão ver que é muito simples dentro do sistema Polari. Pode ser entregas previstas, entregas em andamento, entregas já concluídas. E uma vez que essas entregas vão sendo lançadas dentro do sistema Polari, elas vão para uma aba de homologação para a chefia. A chefia já pode ir homologando essas entregas. A homologação de entregas pode ser individual, cada entrega pode ser em blocos, a chefia pode homologar várias atividades de mesma natureza, se ele tem acompanhado, porque o sistema Polari, ele é o registro dessas entregas e a chefia homologa, a chefia atesta que aquelas entregas foram feitas. Ok, ciclo comum do dia a dia, entregas pelo servidor, homologação dessas entregas pela chefia. Mensalmente, o quadro de metas do servidor, existem metas mensais, essas metas são cadastradas, são formuladas pelo sistema com base na própria quantidade de entregas registradas para aquele servidor, com a quantidade de entregas que ele realizou e que a chefia atestou ok para aquelas entregas. Então, isso compõe o quadro de metas dentro do Polari. Então, vai ter uma evolução de metas até o final do mês. A chefia vai conseguir acompanhar essas metas, tanto individual de cada servidor, quanto do próprio setor, como é que está o atingimento das metas para o setor. E ela precisa fazer a avaliação do plano individual dentro do Polari. Essa etapa de avaliação é que foi um grande ganho que a gente teve esse ano, que já pode ser feita pelo sistema. Antes, essa avaliação era feita via processo SEI, paralelo ao Polari. Então, hoje, essa avaliação do plano ela é muito simples, é lúdica, é com estrelas, a quantidade de estrelas. Tem orientações em relação para a chefia, né? O que significa cada número de estrelas. Então, no Tira Dúvida do Polari, a gente pode falar também um pouquinho sobre essa avaliação. Então, mensalmente, os planos são avaliados dentro do Polari. E o diretor da unidade, isso são os planos individuais que são avaliados pela chefia. O diretor da unidade, ele avalia o plano gerencial, que são os planos dos setores. Essa avaliação ela é anual hoje dentro do Polari. Então, a cada ano, finalizado o ano, até o dia 30 do mês de janeiro, né, do ano seguinte, os diretores de unidades, eles fazem essa avaliação do plano, também de forma lúdica, com número de estrelas e etc. A comissão de acompanhamento e avaliação, ela monitora essas avaliações, a gente consegue extrair relatório do Polari, e semanalmente é exigido, isso é normativo, a gente precisa fazer a transmissão dos dados do sistema Polari sobre o PGD via API para o Ministério de Gestão, o Ministério de Gestão e Inovação, então o MGI. Então a gente precisa fazer essa transmissão via próprio sistema Polari, semanalmente, de todos os dados que são registrados dentro do sistema Polari. E o fluxo final, que seria o fluxo de monitoramento, a gente utiliza hoje o site do PGD da UFMG, tem uma aba chamada Dados de Transparência, que ali já tem do piloto, por exemplo, como que aconteceu o piloto, a avaliação do piloto, e tem também dados das avaliações, no caso, quando as avaliações são feitas via SEI. Então, a gente extraiu os dados, fez um relatório e está lá. Nessa mesma página, a gente vai ter um monitoramento das demandas, né, do PGD como um todo, né, com esses relatórios atualizados. Então, basicamente, esses são os 4 principais fluxos do PGD. O primeiro fluxo é o fluxo de autorização, né, que envolve a requisição pela unidade, a avaliação pela comissão,
que emite um parecer, a emissão de portaria pela reitoria, e essa autorização, uma vez publicada, né, efetivada, a unidade parte para o segundo ciclo, que é o ciclo do PGD, que aí é cadastrar os planos estratégicos, plano gerencial, plano individual, dentro do sistema Polar. O terceiro ciclo é o ciclo corrente, que é fazer as entregas, avaliar essas entregas, homologar as entregas, avaliar os planos, e o quarto é monitorar, então o acompanhamento de fato de todo o ciclo do PGD. Dentro da base de conhecimento está disponível, se vocês, quando vocês acessarem aqui, vai ser possível clicar dentro nesse link, né, do SEI, e vai direto para a base de conhecimento, mas quando você abre o processo do tipo Programa de Gestão e Desempenho, tem logo ao lado do número do processo o acesso à base de conhecimento. Aí nessa base de conhecimento tem que atividade é, quem é que faz, como se faz, nesse como se faz tem o fluxo escrito, né? E abaixo, logo ao final da base de conhecimento, tem o fluxo modelado, mesmo visagem, as informações necessárias, os documentos necessários e a base legal relativa ao Programa de Gestão e Desempenho. Então, acessem a base de conhecimento, lá tem detalhado mesmo o papel de cada pessoa dentro do processo, mas eu trouxe aqui os 2 formulários base de todo o processo que toda unidade vai ter, quando fizer a requisição, que é o primeiro processo chamado Proposta de Adesão da Unidade. Então, uma vez aberto esse processo, Programa de Gestão de Desempenho, PGD, o primeiro formulário a compor o processo é esse que a gente chama de adesão da unidade, que aqui na frente tem a identificação da unidade. Todos os campos incluídos nesses formulários, eles são essenciais não apenas para a comissão de acompanhamento e avaliação, né, que vai emitir o parecer, como para a etapa posterior, para a comissão de suporte, para a gente conseguir configurar o sistema Polar com base nessas informações. Então, é por isso que a gente pede que vocês preencham ele assim, completo, né, com todas as informações. Então, aqui vai ter o nome de quem é o diretor da unidade, quem é o vice-diretor, as matrículas CIAPs. Com base nessa configuração é que a gente vai configurar essa informação, a gente vai configurar o Polar com os perfis de diretoria de unidade, as competências da unidade, então é um campo aberto, né, para vocês escreverem, e aqui tem basicamente três campinhos aqui de marcar, que gerou alguma dúvida. Aderir ao PGD, incluir novos setores e anexar ofício com a manifestação da congregação, no caso de unidades acadêmicas e unidades especiais. Esses 2 primeiros aqui que gerou dúvida. Quando que eu marco um, quando que eu marco outro? Isso aqui é mais uma informação importante para a comissão de suporte, porque se a unidade participou do piloto, ela vai marcar incluir novos setores ao programa, que a gente sabe que já tem uma configuração prévia no sistema Polar, porque elas já integram o PGD. Então, aquela unidade que não integrou o PGD no piloto, pode marcar até os 2 campos, se quiser, mas principalmente esse campo, né, aderir ao programa PGD. Se marcou essa parte, a gente sabe que precisa da configuração inicial. E aqui vem todas as instruções em relação a situações excepcionais, o que fazer e para onde encaminhar, que no caso seria para SPGD. Esse é o formulário inicial. O segundo formulário que vai ter dentro desse processo SEI é o proposta de adesão por setor. Esse por setor, se vocês observarem, tem aqui código da UORG. Ela é muito importante para a avaliação. E deve ser um formulário por UORG. Então, tem alguns setores que estão colocando vários UORGs dentro desse campo. Deve ser vários formulários, um formulário para cada UORG, que a avaliação está sendo feita por unidade organizacional, e a configuração do sistema Polar é por unidade organizacional. Então, de fato, se são 6 setores, 10 setores, é para ter 10 formulários, 6 formulários, conforme o número de unidades organizacionais. E aqui é só a identificação do setor e da chefia. Essa informação também é muito importante para a configuração depois do Polar. Quem é a chefia do setor? Informar desse setor específico, né, dessa UORG, chefia e vice-chefia, para que essas pessoas consigam ter o acesso de chefia dentro do Polar para conseguir cadastrar os planos gerenciais da unidade. As informações de horário de funcionamento, as atribuições gerais daquele setor, e aqui vai marcar um ou mais tipos de atividade que aquele setor desempenha, que você entenda, que o diretor entenda, que se enquadra em alguma daqueles 20 incisos que constam na portaria de autorização PGD no UFMG. Vai vir um campo de composição do setor proponente. Esse campo também tem gerado dúvida, ele é, de fato, como que aquele setor está composto. Pode incluir servidores terceirizados, servidores que não vão aderir ao PGD,
contanto que tenha uma visualização completa de quem que atua naquele setor. Aquelas pessoas que não vão entrar no PGD, que não estão elegíveis, seja por ter menos de 6 meses ou menos de um ano no FMG, ou seja, por ser terceirizado ou qualquer coisa do tipo, vai estar marcado como não nesse campo de elegibilidade. Se é elegível ou não, o PGD vai estar não é elegível. Aqui vocês podem, no lugar do CIAP, por exemplo, colocar observação, tem algumas unidades que têm colocado esse servidor é terceirizado. E também se vai aderir ou não a percepção da pessoa, a previsão da pessoa, se ela quer aderir ao PGD ou não, com base quem disse sim aqui, vocês vão montar a proposta de escala de teletrabalho aqui. Tem alguns setores que só têm colocado aqui os servidores que marcaram sim, ou seja, que vão aderir ao PGD no teletrabalho padrão, né, no regime de execução parcial. E então pode ser, né? Aqui pode ter o nome somente dos servidores que marcaram sim, né? Que sinalizaram sim aqui. Tem algumas unidades que detalham, e é interessante para a gente, a pessoa não está elegível ao PGD nesse momento, mas daqui a um mês ela estará. Então, elas têm colocado um asteriscozinho aqui, fulano de tal vai estar aderir ao PGD a partir de tal data, e ele também coloca a escala ali. É interessante também. Tem alguns que, para quem disse não, está colocando tudo presencial aqui embaixo também. Então, preencham da forma que dê subsídios para a comissão de acompanhamento e avaliação entender como é que está o funcionamento daquele setor, como é que vai ficar essa escala, uma vez aprovada, e tem esse campo essencial, que é se o setor desempenha alguma atividade, alguma demanda espontânea presencial, de atendimento presencial. Se não ou se sim. Quando você marca sim, você, de fato, vai estar... o marcar sim ou não aqui é uma avaliação do setor da diretoria do setor em relação às atividades que são desempenhadas. Essas atividades vão estar descritas aqui abaixo. Então, a comissão vai conseguir ter detalhamento, ter subsídio suficiente para propor, para recomendar em cima dessas informações, porque aqui vai ter todos os processos, todas as atividades, em que regime elas são desempenhadas, e uma vez marcado que você garante uma escala adequada, que assegure que não tenha redução em nenhum dia da semana, essa afirmação tem que estar de acordo, inclusive, com a proposta de escala logo abaixo aqui, né? Essa proposta de escala, ela está comprovando que existe essa garantia de escala aqui demonstrada. Então, esse formulário é um formulário muito importante. E ao finalzinho do formulário tem a justificativa para o teletrabalho no setor, que aí a diretoria da unidade vai informar por que ele entende que aquele setor se enquadra, tem todas aquelas atividades elegíveis, que não tem nenhuma atividade que não se enquadre, né? Enfim, e vai marcar todas as declarações. Essas declarações são todas as que estão previstas na portaria da UFMG. Então, ele declara que aquele setor que ele está solicitando, aquele setor, porque ele não se enquadra em nada do que é inelegível ao PGD que está previsto na portaria. Ok, então, basicamente, o formulário SEI de solicitação de adesão, ele é composto por esses dois formulários. Esse segundo formulário vira vários, porque é um para cada SEI, que isso é encaminhado, montado dentro do processo SEI, encaminhado para a unidade SPGD, lá dentro do SEI, para apreciação da comissão. Importante, a gente tem respondido isso nas RTs, né? A gente chama RTs as respostas dos e-mails do PGD, que é verificar a lotação de servidores, porque tem situações em que a unidade informa ali, né, a composição do setor com servidores que não estão lotados naquela org. Então, é essencial que a unidade verifique se precisa ajustar a lotação dos servidores. Se for necessário ajustar, existe o fluxo de remanejamento interno de pessoal. Se for necessário, vocês podem solicitar ao DAP, nesse e-mail, info@dap.fmg.br, um relatório de lotação dos servidores para vocês verificarem quem está lotado em qual org, para fazer esse remanejamento interno. Tem uma base de conhecimento aqui, depois vocês vão conseguir clicar também nessa apresentação, para corrigir. Porque o que acontece? Uma vez que aquela org esteja com autorização de início do PGD, e o servidor não está lotado naquela org, ele não vai conseguir acessar o sistema Polaris, porque o setor onde ele está lotado não está liberado para fazer o PGD, então não tem acesso ao Polaris. Então, a correção das lotações é muito importante para que a pessoa depois consiga, né, evitar qualquer inconsistência no sistema e conseguir, de fato, atuar no programa. Ô, Lília, Com base...
Oi, Oi, Lívia, eu vou só fazer acrescentar uma pode. informação para esclarecer para o pessoal, porque, né, só para vocês entenderem, pessoal, o Polari, ele é todo, a base de dados do Polari é toda extraída do SIAP. Quem é sessão de pessoal, né, quem costuma ter uma interface com a gente lá no DAP, já ouviu falar muito nesse sistema. Esse sistema, ele é do governo federal e é onde alimenta toda a base funcional. Vocês entram no FMG, o pessoal lá do DAP vai registrar nesse SIAP os dados funcionais de vocês. E é esse sistema que vai providenciar a folha de pagamento de vocês, a concessão de benefícios, a lotação de vocês. E aí, esse sistema é o que alimenta o Pescad, que, por sinal, é o que alimenta o Polari. Então, por isso que a gente está pedindo para esse sistema, SIAP, né, o sistema de pessoal, estar atualizado, porque é lá que o Polari vai buscar a base de dados. Então, na hora que a reitora autorizar o setor de vocês, falar assim, não, beleza, o setor está autorizado, a sessão de pessoal pode fazer. A gente vai lá no SIAP, né, o Polari vai buscar essa base de dados lá do SIAP, vai pegar aqueles servidores lá do SIAP. Se essa base não estiver atualizada, vai dar um problema muito grande na hora de vocês acessarem o Polari. Então, vai ter trabalho, vai atrasar mais ainda a adesão ao programa. Vai estar autorizado, mas ainda não vai poder fazer, porque não vai conseguir acessar o sistema. Então, essa é a importância. Por isso que SIAP, a gente tem falado tanto nesse sistema, porque ele que é a base, é ele que precisa estar atualizado, estar condizente com a realidade da unidade de vocês, para que isso possa se refletir no Polari. Perfeito, Melina. Enquanto a Melina estava falando, eu dei uma passada de olho aqui nos perguntas e respostas e vi que já tem algumas no nosso FAQ, que aí eu vou divulgar agora. Nesse período, logo que a gente divulgou que ia ter os 2 plantões de dúvida, né? O da próxima segunda, que é específico do Polari, e esse, que é específico sobre o fluxo de implantação, algumas unidades já adiantaram algumas dúvidas. Isso é essencial para a gente montar já um FAQ que pode responder dúvidas que já surgiram, inclusive, aqui no nosso perguntas e respostas, né? Então, dentro do site tem uma aba, a última, né, chamada FAQ, que quando vocês clicarem, deixa eu ver se já abre aí para vocês. Vocês estão visualizando o FAQ? Passando aqui na... Ah, sim, Lilian, tá. Tá. Compartilhar a tela. Então, aqui a gente já conseguiu compilar as principais perguntas e respostas, né, que surgiram no que a gente chama de RT, né, que é no e-mail do PGD. Inclusive, a gente reforça, pessoal, podem entrar em contato com o pgd@fmg.br, que a equipe está se desdobrando para responder todas as dúvidas, para dar esclarecimento, né, para orientação. Inclusive, muito provavelmente, a gente sabe isso pelo piloto, a partir do momento que a unidade entrar e que tiver alguma dúvida de acesso ao próprio sistema Polar, e muitas vezes é necessário a gente fazer uma videochamada, compartilhar a tela, a gente orientar o passo a passo ali. Então, é importante centralizar as questões e dúvidas dentro desse meio, porque a gente consegue acompanhar o andamento das demandas. Então, dentro desse PAC, já tem aqui algumas perguntas e respostas para algumas dúvidas que eu vi que já surgiu aí. Aí, Melina, não sei como é que você quer, se quer a gente passe pelas perguntas aqui do FAQ, ou se a gente veja se tem perguntas no nosso perguntas e respostas aí, e que já tem a resposta aqui e a gente possa abrir. Como é que você prefere? Ô, Lili, eu acho que a gente pode ir passando pelo FAQ. Eu acho que tem muita pergunta lá que é comum a todos. E depois a gente dá uma passada de olho no perguntas e respostas. Se a gente já tiver respondido, a gente pula. Acho que fica mais dinâmico. Ah, beleza. Então, eu vou passar aqui para vocês, depois vocês podem olhar com calma. Mas algumas perguntas que surgiram. Unidades com apenas um servidor podem aderir ao PGD? Se vocês observarem no eu vou chamar de normativa, nossa portaria, né, a nova portaria agora de fevereiro de 2025, ela não tem vedação para unidades que têm apenas um servidor. No próprio FAQ aí é interessante a gente observar uma coisa. Aqui dentro do site, a gente tem 2 abas, um sobre PGD, que aqui fala sobre o PGD como um todo, o Programa de Gestão e Desempenho. Então, tem o acesso à legislação atualizada, as publicações, alguns manuais que o Gov disponibilizou, e ao FAQ do próprio Gov. Aqui tem muitas perguntas e respostas. Só que cada órgão, ele pode ter, deve ter a sua própria portaria de autorização e que tem as suas especificações, né, especificidades. Então, alguns mais gerais, mais específicos, com base na nossa própria portaria. Então, aqui dentro do PGD-UFMG, que tem os marcos importantes, vocês conseguem acessar, por exemplo, a nossa nova portaria, a nota técnica que subsidiou essa nova portaria, então, que detalha algumas coisas que a portaria
foi elaborada para ser uma portaria mais enxuta e mais perene, digamos assim, sem citar normativos, porque os normativos podem ficar ultrapassados, então a portaria ela se refere aos normativos vigentes e ela tem um texto mais enxuto. Então a nota técnica ela traz alguns esclarecimentos sobre essa nova portaria, e aqui tem esse fluxo que eu apresentei para vocês. Mas no nosso FAQ, então, tem algumas perguntas e respostas diretas para o nosso caso, especificamente considerando a nossa portaria da UFMG. Então, quando a pergunta vem, que se pergunta se as unidades com apenas um servidor podem aderir, não tem vedação. A gente tem que observar o artigo 10 da nova portaria, que fala que aqueles setores que atendem demanda presencial espontânea, que nesses casos precisa garantir o atendimento. Então, no caso de setores com apenas um servidor, a autorização só pode ser concedida se as atividades não exigirem aquele atendimento presencial. Então, tem esse cuidado aí para garantir a continuidade do serviço, que não vai diminuir qualidade, não vai diminuir capacidade de atendimento. Aí eu já vi que teve algumas perguntas aí sobre o que seria essa demanda espontânea presencial. Eu vou aqui para a terceira pergunta, o que seriam essas demandas? Então, essa demanda é citada no artigo 10, talvez seja o artigo que vai ser o mais famoso da portaria. Ela estabelece assim, os setores cujas atividades são elegíveis para adesão ao PGD e que atendam a qualquer tipo de demanda espontânea presencial devem garantir uma escala adequada para assegurar que não haja redução do horário de atendimento presencial ao público em nenhum dia da semana. Então, o que seriam? Essas demandas não são previamente agendadas ou planejadas, elas surgem de forma espontânea, geralmente está relacionada ao atendimento ao público ou resolução de questões imediatas que exigem a presença física do servidor. Cada setor vai avaliar a natureza das suas atividades e identificar aquelas que exigem uma escala de atendimento presencial, sempre com o objetivo de garantir o melhor atendimento ao público e o pleno funcionamento do serviço da universidade. Então, cabe uma avaliação de fato. Tem demanda, tem atendimento, as pessoas batem na porta, a porta precisa estar aberta, vai solicitar alguma situação urgente ali, um projetor que não funciona numa sala de aula e que precisa, a aula para acontecer precisa daquilo ali. Então, são situações que são classificadas nesse demanda espontânea presencial, porque surge, não é previamente agendado, aparece, precisa ser resolvido, então tem que ter uma escala de atendimento adequada para garantir o atendimento dessas demandas, ok? Então, cada setor vai avaliar a natureza das suas atividades. A diretoria da unidade vai avaliar, ali tem o próprio formulário, ele ajuda a pessoa a ter uma visão completa de todos os processos que são trabalhados na unidade, todas as atividades que estão relacionadas. Quando se pergunta a natureza dessas atividades, se é presencial, se é híbrida, então, até na construção do próprio formulário já vai levar essa reflexão de se existem essas demandas espontâneas abraçadas por aquele setor e que precisam ser carinhosamente cuidadas e com atenção para que o servidor que vai ser atendido ali, o aluno que vai ser atendido, o público, ele não fique sem esse atendimento. Pode ser, sei lá, um servidor aposentado, que não tem condições de ser atendido por meios online, né, e precisa do atendimento ali presencial, então isso precisa ser garantido aí pela unidade. Teve uma pergunta que era qual é o papel do diretor no Polari. O que é que o diretor da unidade, ou das unidades que a gente chama de unidade estratégica, o que é que ele precisa fazer dentro do sistema Polari. Então, a gente viu ali brevemente no fluxo que é ele, o diretor da unidade, que homologa os planos gerenciais dos setores. Ele acompanha a execução do PGD como um todo na unidade. E ele vai avaliar esses planos gerenciais de todos os setores vinculados a ele anualmente. Então, hoje está sendo anualmente essa avaliação. Então, basicamente, esse o papel do diretor no Polari. O papel da chefia, ela vai também pela avaliação dos planos, mas no caso é plano individual, homologação de todas as entregas, e a própria chefia também pode cadastrar as entregas para os servidores realizarem. Então, tem esse caminho aí. Caso uma pessoa do setor ainda não possa aderir ao PGD, por ter menos de 6 meses no setor, os outros servidores podem fazer o PGD? Sim. A adesão do PGD é individual, vai depender daqueles critérios estabelecidos, como, por exemplo, o que a gente chama de pedágio, né? 6 meses no setor e 1 ano na UFMG. Mas uma vez que o setor esteja com o PGD autorizado, os servidores que já atenderem a esse requisito, eles podem incluir seu plano individual para ser homologado, para chegar na assinatura do TCR e iniciar o PGD. Aqueles servidores que não estavam elegíveis, quando estiverem elegíveis, eles poderão, já que o setor já está autorizado, eles poderão incluir o seu plano no Polari
e assim e seguir o fluxo de homologação do plano, das entregas, enfim, e aí sucessivamente. Ou seja, não precisa encaminhar uma solicitação agora com algumas pessoas e encaminhar para aquele mesmo setor com outras pessoas. Na composição do setor, você vai colocar todo mundo, alguns vão estar como não elegíveis, mas assim que ele estiver elegível, se o setor for aprovado, ele vai poder incluir o seu plano individual. Caso um servidor deseje retornar ao regime normal após a implementação do PGD no setor, ele pode? O PGD, ele é sempre no interesse institucional, então, por isso que passa pela solicitação e apreciação da diretoria da unidade para avaliar se aquele setor se enquadra naqueles requisitos. Mas uma vez que se enquadrou, o setor está autorizado a aderir ao PGD. Mas o servidor, ele opta por aderir ou não ao PGD na sua unidade, no seu setor. Pode ter servidores que não queiram aderir, que preferem o regime tradicional, né, de controle de frequência, ao invés do regime de controle de entregas, que é esse do PGD. Então, não é obrigatório que todo mundo do setor faça adesão, até porque no termo de ciência e responsabilidade tem alguns compromissos que são firmados ali pelo servidor, inclusive com arcar a infraestrutura na sua casa, ou, né, para poder desempenhar suas atividades. Mas, a partir do momento que ele aderiu e ele queira sair, também é possível. Hoje, a gente já solicitou isso no Polari, não tem um botãozinho que a gente clica assim, desligamento. Então, a forma de fazer o desligamento é via plano de trabalho. O plano de trabalho, quando você cadastra ele, o plano individual, você informa a vigência, quando que ele vai estar vigente. Então, se o servidor, a partir do mês que vem, ele não quer mais estar no PGD, ele altera o seu plano para vigência até o final desse mês, vai para a homologação da chefia, a chefia concorda, ele vai assinar um novo termo ciente de que a partir do próximo mês, por exemplo, ele já não está mais no PGD. Como funciona o pagamento do auxílio transporte para servidores em regime de PGD? Se vocês observarem, na portaria tem um artigo que fala que para fins de pagamento do auxílio transporte, o servidor precisaria registrar presencialidade. Então, a Diretoria de Tecnologia da Informação, a DTI, que tem assim sido fundamental para que esse programa aconteça, né? Ele está desenvolvendo, junto com principalmente a Melina, aí, participando diretamente desse processo, uma solução específica para atender especificamente a isso, ao servidor, no dia que vier presencial, registrar sua presencialidade e aquilo ali poder ser convertido no pagamento do auxílio transporte. Funcionários contratados. Pode ir lá, menina. Não tem nada a ver com bater pontos, tá, gente? Essa funcionalidade, como a Lília falou, ela ainda está sendo desenvolvida, mas em momento nenhum ela vai ser utilizada para fins de registro de frequência. Ela é apenas para poder registrar a presencialidade do servidor, né? Tanto é que não vai ser exigido nem horário, tanto que se o servidor foi ao FMG, se ele ficou 1 hora, se ele ficou 8 horas, é devido ao auxílio transporte a ele, pelo deslocamento. Então, é apenas para fins de pagamento do auxílio transporte, tá? Pode prosseguir, Lília. Eu já tinha até falado sobre isso, funcionário contratado, terceirizado, eles devem ser incluídos na composição do setor no formulário SEI. Então, como eu falei, tem aquele quadrozinho chamado composição do setor. Então, você pode incluir todos os colaboradores ali, e basta incluir que ele não é elegível, e até no campo do CIAP você pode colocar terceirizado, né, para deixar ciente que não vai fazer adesão do programa, e no quadro de proposta de escala de trabalho, você pode colocar todos aqueles servidores que são elegíveis e que vão aderir ao PGD para a composição daquela escala de teletrabalho. Então, o formulário permite essa inclusão. De que forma que as chefias alocadas em setores distintos daqueles que chefiam podem acessar o sistema Polari, principalmente no caso de docente? Chegou uma pergunta específica para docente e uma mais ampla. Então, para acessar o sistema Polari, não é obrigatoriamente necessário que a chefia esteja lotada no mesmo setor dos servidores, né, dos servidores daquele setor onde ela chefia. Só que, para isso, ela precisa... O caminho feliz é vocês já informarem do setor que está solicitando, né, naquele formulário, quem é a chefia. Então, a gente já vai conseguir configurar o perfil de acesso de chefia para aquele setor. Se uma vez liberado o PGD, liberado o Polari, a chefia verificar que não tem acesso ao sistema Polari, pode encaminhar para o e-mail pgd@fmg, informando, né, o diretor da unidade encaminha informando, olha, fulano de tal, Beltrano, é chefe do setor X, da org Y, e aí, por favor, liberar o perfil de acesso. Aí a gente vai abrir um chamado de configuração desse perfil de acesso ao sistema. Então, é possível. Pergunta, assim, acho que número 1 do RT. Há possibilidade de fusão de setores
fatores para viabilizar a adesão ao PGD? Então, a possibilidade de fusão existe, só que ela precisa ser formal. Então, formal e observado o interesse institucional. É, de fato, uma reconfiguração da estrutura do setor. Tinha vários setores separados, vai fazer uma reconfiguração para que o setor, aquelas pessoas que atuam, sejam, de fato, componentes e trabalhem naquela nova estrutura organizacional. Os servidores passam a responder por esse novo setor, tem um espaço específico, não pode haver redução da capacidade de atendimento. Caso a unidade opte por unificar, essa configuração ela precisa ser formalizada, então precisa primeiro fazer a nova configuração, a nova criação de org, porque o que acontece? O sistema Polari, ele dá acesso ao org, a unidade organizacional. Se essa org vai deixar de existir, vai ser extinta, vai perder o acesso também ali todo. E se os servidores já não estiverem na nova org formatada, a gente não consegue conceder. De fato, vocês vão precisar informar ali qual é o número da nova org, todas as pessoas já terão que estar nessa nova org para a operacionalização disso no Polari. Mas em termos de estratégia mesmo, institucional, a própria unidade vai avaliar a viabilidade dessa nova conformação. Melina, você ia falar um pouquinho também sobre isso, né? Sim, só para o pessoal entender, né, gente? É o seguinte, quando a gente fala o org, a gente está falando de setor, né? O org é a sigla que o setor, que o CIAP, famigerado CIAP, aí usa para poder chamar os setores. E aí, como é que funciona? Se a direção da unidade entender que é viável, eu vou pegar, por exemplo, o caso de secretarias de departamento, que é um caso que tem sido bastante recorrente. Se em vez de ter uma secretaria de departamento, uma secretaria para atender cada departamento, se a direção da unidade entender que é viável, que é interesse institucional, unificar essas secretarias em um único, por exemplo, centro de apoio aos departamentos, né? É interessante ressaltar que cada secretária, então, vai ser lotada nesse novo centro, né? Vai ser designada uma chefia para esse lugar, que essa chefia vai ser responsável por todo o setor, né? Esses servidores que trabalham lá, não vai existir mais a secretária do departamento X, a secretária do departamento Y. Qualquer professor de qualquer departamento que chegar nesse setor, ele tem que ter o seu atendimento garantido, né? Então, nesse caso, a gente está falando que a gente vai criar um setor novo, nós vamos colocar a diretoria vai definir quem são os servidores que vai trabalhar dentro desse setor novo, a diretoria vai designar uma chefia para esse setor, vamos extinguir os setores antigos, ou seja, no exemplo da secretaria de departamento, cada secretaria vai ter o seu setor extinto, e aí sim, esse novo setor, uma vez que ele tiver o seu número de org, a chefia formalmente definida e os servidores remanejados para eles, aí sim, a unidade entra com o pedido de adesão ao PGD para aquele, por exemplo, centro de apoio aos departamentos. E importante também que para poder criar um setor, né, é importante ter uma FG para ele. A gente não, quem já teve contato com o DAP sabe sobre esse assunto, que não é possível a gente criar um setor sem uma FG. Isso foi uma determinação que veio para a gente de Brasília, né? Então, hoje a gente não consegue criar um setor se eu não tiver uma função gratificada, uma FG para ele, né? E lembrando também que, como eu disse lá atrás, o Polari, o SEI também usa a base do CIAP para poder alimentar. Então, que esse setor vai ser criado, essa transformação vai ser feita, o SEI vai refletir no SEI. Então, aqueles setores que forem extintos vão ser extintos no SEI também, e esse novo setor que vai ser criado vai ser refletido no SEI. Perfeito. Teletrabalho pode ser feito por turnos. Então, não tem vedação expressa quanto à possibilidade da pessoa trabalhar presencial de X a X horas e teletrabalho no mesmo dia, o restante das horas. Então, isso não tem vedação expressa. A única especificidade é que, para fins de código, de codificação de fato no ponto eletrônico, só é possível um código por dia. Então, inclusive, quando estiver funcionando, né, a gente falou um pouco sobre o Vale Transporte e a aplicação para registro de presencialidade, no dia que ele for presencial, ele vai marcar a presencialidade, mesmo que dentro da unidade tenha sido discutido e acordado e aceitada essa conformação de teletrabalho parcial por turnos. Obviamente, isso é tudo registrado no próprio sistema Polari. Os horários de atendimento presencial, os horários de atendimento em teletrabalho. É interessante verificar, acompanhar, de fato, esses procedimentos para verificar se tem alguma inconsistência, porque durante o piloto não foi
testado essa possibilidade do teletrabalho por turnos. Então, é só acompanhar. A gente está com o campo aberto aí, esse canal aberto de comunicação para a gente ir acompanhando de perto se em algum setor essa for a conformação adotada, né? O teletrabalho por turnos. Olívia, Servidores encarregados. só Vai lá. incluir uma informação também, nesses dias eu respondi um RT sobre isso, aí eu fiz um teste no Polari. O Polari, ele permite, tá, gente? Aí na hora de cadastrar o seu plano individual, para quem está em turno, você vai colocar que você trabalha presencial, segunda a sexta, vamos pôr que é na parte da manhã, de 7 ao meio-dia, depois você vai marcar de 1 às 4, por exemplo, que você trabalha presencial. Então, o Polar, ele dá essa abertura para a gente. Se você acordar com a chefia que você vai estar em turno, é importante isso estar registrado no seu plano de trabalho, porque o Polar, ele exige, né, que esteja disponível naquele horário que a gente fala que vai estar. O chefe, ele vai te cobrar por isso, e aí é importante estar no seu termo de ciência para resguardar você e a chefia também. Inclusive, algumas perguntas surgiram muito durante o piloto. Se a pessoa agora está sendo controle de entrega, se a pessoa nos dias presencial, ela tem que ir presencialmente. Tem que ir presencialmente. Ela informa no seu termo de ciência e responsabilidade que naquele período, naquele dia, por exemplo, segunda, quarta e sexta, ela estará presencialmente de 7 às 16 horas. Então, ela está lá disponível para atender todas as demandas de 7 às 16 horas. Durante os dias de teletrabalho, o sistema até pergunta diferente. Ele vai perguntar qual é o seu horário de disponibilidade de contato. Porque aí, sei lá, na terça e na quinta você está em teletrabalho, você vai informar o horário de disponibilidade de contato, né, de 7 às 16, vai informar lá que você está disponível para contato. Então, as pessoas podem te ligar, podem marcar reunião nesse período, você entra na reunião, mas se você quiser, você pode fazer as suas entregas fora desse horário. Mas tem aquele horário disponível de disponibilidade de contato que precisa ser registrado e comunicado, ok? A pergunta: servidores em cargo de chefia podem aderir ao PGD e continuar recebendo a função gratificada? Sim. Então, durante o piloto teve uma vedação para cargos de chefia, mas agora, nessa nova portaria, não tem impedimentos. Inclusive, a chefia tem muitas demandas dentro do próprio sistema Polari, com o PGD, demanda de acompanhamento, demanda de registro de planos, demanda de homologação dos planos individuais, de homologação de cada entrega, de homologação de avaliação dos planos mensalmente. Então, tem uma carga grande de atividades que a chefia precisa fazer para o PGD seguir seu fluxo comum, né? Então, é possível. Agora, ela entra no fluxo normal, ela vai ter um plano individual que vai ser aprovado pela chefia superior a ela, vai seguir o fluxo regulado Polar com entregas, com homologação dessas entregas pela chefia superior, com avaliação do seu plano também mensalmente. Então, ele é, de fato, um participante do PGD. É possível a apresentação de declaração de comparecimento. Filha. Oi. Vou fazer mais um adendo aqui nessa Vai lá. Porque surgiu muito também para aqueles setores que já estão em PGD, né, que já tem o PGD autorizado, e a chefia que já estava desse setor, como é que ela ia fazer para aderir? Né? No caso, a gente orientou a retificar as informações do plano gerencial, porque normalmente no plano gerencial não estavam previstas atividades de coordenação do setor, né? Estavam previstas atividades só da rotina. Então, a gente orientou a retificar esse plano gerencial, no qual o coordenador, o chefe, vai colocar as atribuições que ele faz, por exemplo, homologação de férias, avaliação de desempenho, reunião com a equipe, né, participação em reuniões, enfim, atividades específicas do gestor, do chefe. Uma vez homologado, ele vai submeter esse plano para a chefia superior homologar. Aí sim, homologando, ele vai conseguir cadastrar um plano individual para ele, que significa o quê? Ele vai puxar para ele todas as atividades que ele trabalha. Se ele faz atividade só de coordenação, ele vai colocar só as atividades de coordenação. Mas se além de coordenação, né, que a gente sabe que é o que realmente acontece, ele faz também atividades de rotina, ele vai pegar todas as da rotina do setor também e criar um plano individual único para ele e submeter para a homologação da chefia superior. Depois que a chefia superior homologa, ele entra de novo no sistema, assina o termo de compromisso e responsabilidade, aí sim ele está autorizado para iniciar o PGD. Nos setores que já foram do piloto, eles podem ter certa dificuldade, assim, ele é chefia do setor e não tem, o diretor da unidade não está com o perfil de chefia do setor que ele é chefe. Então, nesses casos específicos, eles precisam encaminhar um e-mail lá para o PGD, solicitando a inclusão do perfil de chefia para o diretor da unidade, para que o diretor da unidade consiga avaliar e homologar o plano do
da chefia imediata. No caso dos setores novos, né, que estão entrando agora, a gente já está aproveitando o próprio formulário de vocês, né, de requerimento da unidade, de requerimento por setor, para já configurar automaticamente o perfil de acesso da chefia, da autoridade máxima aí do órgão, né, da diretoria da unidade, já com acesso também de chefia nos órgãos, nos setores abaixo dele ali, para possibilitar que a chefia aderindo, o diretor consiga fazer a homologação desses planos. Essa é uma pergunta que não está prevista no nosso normativo, está na Instrução Normativa 52, lá dentro do site, aqui dentro do próprio site, vocês acessarem a legislação aqui sobre o PGD, vocês têm acesso a essa legislação, essa instrução normativa específica, ela é específica de questões de pessoal, e ela estabelece, na IN, que não é possível repactuar prazo ou reduzir a carga horária prevista do plano nos casos de comparecimento à consulta, seja do participante, do dependente ou do familiar. Isso tanto para teletrabalho integral, quanto para excepcional, né, quanto para teletrabalho parcial. Então, essa é uma questão que aí as pessoas precisam estar cientes, como é por entrega, significa que naquele dia ele não vai poder comparecer, ele vai para a consulta, mas ele vai ter que ainda fazer suas entregas, porque a IN não permite isso como justificativa de repactuação. Também não tem específico falando sobre afastamento de saúde, licença de férias, mas no nosso normativo. Então, a gente já apresenta aqui para vocês o que é estabelecido pela IN e suas atualizações. Essa IN 24 é a mais clássica aí do PGD. A 52, ela é específica de questões de pessoal, essa IN 52, e a 24, que teve atualizações, inclusive, em 2025, então ela tem atualização, mas ela permanece vigente. Ela trata das principais questões voltadas ao PGD, incluindo a situação de afastamento por licença saúde, por férias, etc. Então, nesses casos, a chefia, no caso de afastamento por saúde, de licença ou de férias, é como se a carga horária disponível do servidor vai ser reduzida. Então, ele seria 160 horas no mês, mas como ele tem X dias de férias, ele teve afastamento por saúde, ele teve afastamento por licença, ele vai ser responsável por um número menor de atividades, ele vai conseguir fazer menor quantidade de entregas, justamente porque se adequa ao número a carga horária de fato disponível para aquele mês. Então, nesses casos, quando as ocorrências forem previsíveis, né, no caso de férias, de licença, etc., o plano de trabalho vai ser proporcional à carga horária, né? Então, para aquele mês vai ter X número de entregas que sejam adequadas ao período, considerando as pautas aqui por conta de saúde, licença ou férias. Se for imprevista, essa imprevisibilidade, eu acho que no próximo a gente fala um pouquinho mais, porque é específico do Polari. Se eu tenho uma entrega para amanhã, prevista para eu fazer a entrega amanhã, e amanhã eu passo mal e eu vou ser afastada por motivo de saúde, isso foi algo imprevisível. A entrega não vai conseguir ser finalizada. Ela vai ficar como pendente no sistema. Então, toda vez que acontece isso, o próprio sistema já tem a funcionalidade de colocar uma justificativa, informando, né, que foi motivo de saúde, e a chefia vai conseguir ou redistribuir aquela tarefa para outra pessoa, ou vai dar um prazo maior para aquela pessoa, ou vai concluir aquela tarefa. Então, existem essas situações previstas. A chefia vai avaliar, e aqui é o mais importante, digamos assim, a ser considerado, vai avaliar a necessidade de ajustar escalas, principalmente para aqueles setores que têm demanda presencial espontânea. Essa foi uma das perguntas no RT. O que é que acontece quando a pessoa entra de férias ou entra de afastamento por saúde? A AIN, ela prevê que a chefia, inclusive no nosso TCR, vem assinado a periodicidade mínima necessária para você ser convocado para o trabalho presencial. Então, a chefia pode avaliar que se tem 2 servidores no setor, um deles entrou de licença, para manter a cobertura, ela pode convocar o servidor para, em determinado período, fazer a sua jornada presencial. Né? Conforme já está previsto, a gente já está ciente, a gente assina isso no termo de ciência e responsabilidade, se for necessário para garantir a organização das atividades presenciais, a continuidade e a eficiência dos serviços prestados. Então, essa convocação ela já está prevista, é uma das obrigações do servidor participante. A chefia só tem que observar que ela precisa formalizar isso e com aquela antecedência mínima prevista, que no caso do parcial é às 24 horas. Ô, Lília, eu vou só fazer um complemento ao item anterior das consultas médicas,
né? O que isso na prática significa, né? Vamos colocar lá, por exemplo, que o chefe colocou para você que você tem uma entrega de uma análise de 5 processos para fazer por dia, 10 processos por dia, mais ou menos. E aí preveu que você ia trabalhar naqueles processos na quarta, na quinta e na sexta. Mas aí chegou na sexta-feira, né? Ele tinha lançado para você lá no PGD aquele total de 30 processos, 10 por dia. Vai chegar na sexta-feira, você vai falar assim: eu não consegui fazer porque na quinta eu fui numa consulta médica. Ele está amparado para te negar essa justificativa, porque, de acordo com o que a Lília leu aí, né, a Iene, ela ampara o chefe no sentido de que consulta médica não é justificativa para não apresentar entregas. Então, se a entrega não foi feita e você alegar, a justificar com consulta médica, né, o gestor está amparado legalmente para não aceitar essa justificativa. Pela IN, você tem que fazer as entregas e ir na consulta, né, independente. Uhum. Como que funciona o abono de ponto no PGD? Então, o fluxo desse processo mudou, né, do ano passado para agora. O Polar, ele ainda ele não associa as entregas com frequência, mas existe essa previsão dele fazer essa associação e não ser necessário aquele abono. Então, enquanto essa funcionalidade ainda não está funcionando, então, isso aqui está publicado no site, depois vocês podem acessar, orientações específicas relacionadas a isso. O abono de ponto, porque o servidor vai ficar com aquele ponto ainda em aberto, já que essa configuração, né, esse cruzamento entre entregas e frequência ainda não está disponível no sistema Polar, ele vai ficar com aquela carga horária aberta e existe já o fechamento de ponto. O relatório de fechamento de ponto, normalmente 2 meses para frente, tem um calendário, inclusive, essas pessoas já estão acostumadas com isso, tem um calendário que é publicado e divulgado no site da ProRH. Então, quando chegar no relatório de fechamento do mês, a chefia vai fazer o abono dessas horas, integral ou parcial, conforme as orientações que já estão, inclusive, elencadas no próprio base de conhecimento do processo, porque tem situações em que o abono pode ser parcial, quando o plano é avaliado ruim, né, de forma negativa, quando a pessoa não faz entrega, não justifica, enfim, tem todo um fluxo também em relação a isso, que pode ser comandado a falta, né, nesses casos. Então, o corrente, o fluxo feliz aí é o abono de ponto no fechamento do mês, lá a chefia coloca aquela codificação também que já é específica do próprio relatório para conseguir regularizar até que novas orientações sejam dadas a partir da integração, de fato, do sistema Polar com a frequência, que a gente espera que aconteça brevemente. Filha, eu vou só complementar uma coisa que eu falei antes, né? A questão que o pessoal aqui no chat comentou assim, então vá ao médico nos dias presenciais. Gente, os dias presenciais você também não bate ponto, você faz entregas também nos dias presenciais. Então, pegando o exemplo que eu dei, se você tiver, a chefia colocou para você 10 processos para você fazer na quarta, na quinta e na sexta, você tem até sexta-feira, né? 30 processos para fazer, e você teve que ir ao médico na quinta, não interessa se você vai fazer esses processos presenciais ou em teletrabalho. Ele quer que você faça essas entregas até sexta-feira. E aí, todo dia, seja você em teletrabalho, seja você presencial, você vai lá no Polar e vai registrar as entregas, tá? Não tem a ver. Quando você está trabalhando presencial, não existe mais a questão do abono, não existe mais essa questão a entrega no Polar, independente se o serviço é feito em teletrabalho ou presencial, tá? Quais unidades devem cadastrar plano estratégico e plano gerencial? Essa aqui, como eu falei, por regra geral, existe uma regra geral do sistema Polar, mas as unidades vão receber uma orientação específica, detalhada, dizendo quais daquelas UORGs são consideradas estratégicas e que, por isso, tem que cadastrar plano estratégico, quais não são e que, por isso, vão cadastrar só o gerencial. Então, vocês já vão receber isso. Mas, por regra geral, o ORG nível 2 e 3 são estratégicas. O que seria isso? Vou falar do exemplo do DASH aqui com o ProRH. O FMG é nível 1, Pró-Reitoria de Recursos Humanos é nível 2, então o nível 2 ela já é estratégica. O DASH está abaixo da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, então ela é nível 3 e ela já é estratégica. Mas a assessoria técnica do DASH, que está abaixo do DASH, ela já é nível 4, então ela não é estratégica, ela só cadastra o plano gerencial. Então, o DASH e a ProRH cadastram o plano estratégico. Mas a gente vai encaminhar para as unidades já detalhadamente quais devem cadastrar qual tipo de plano. Cada unidade deve abrir múltiplos processos C ou apenas um é suficiente? Um só, conforme orientações na base de conhecimento. Mas significa então que eu tenho que fechar todos os setores de uma vez e encaminhar uma proposta completa? Não, você pode encaminhar a proposta com determinado número de
unidades, né, que já esteja ok, a discussão interna aí para solicitar adesão, foi liberado, o processo foi encerrado, depois é só reabrir aquele mesmo processo e incluir novas propostas, né, que venham a surgir no mesmo processo, para a gente ter uma única linha do tempo em relação àquela unidade, ok? Então, um processo só. Servidores que ocupam cargo de chefia podem homologar seus próprios planos individuais e entregas no sistema Polari? Não, não pode. Por isso que a gente falou que aqueles setores que têm a chefia, né, dentro do Polari, para a chefia fazer PGD, o diretor da unidade tem que ser chefia também na unidade dela para poder conseguir homologar os planos individuais somente da chefia e avaliar seus planos individuais. Então, essa ação é feita pela chefia imediatamente superior a ela, que vai ter que ter perfil também dentro da unidade para conseguir fazer essa homologação dos planos individuais e a homologação das entregas e avaliações dos cargos de chefia. Pedágio de 6 meses também surgiu como grande dúvida aí dentro dos e-mails, né? O período de 6 meses dentro da UFMG se aplica também para remanejamento interno? Se aplica sim. Então, esses 6 meses vale para os servidores que passaram por algum remanejamento interno. Antes ele estava num setor, agora ele vai para um novo setor. Ou seja, eles vão poder aderir ao PGD depois que ele completar aquele período de ambientação dentro do setor, que ele conheça todos os procedimentos, que tem autonomia já para resolvê-lo à distância, então aí ele vai conseguir entrar no PGD. Só que surgiram algumas dúvidas em relação a essa unificação de setores, né, uma nova estrutura administrativa. Então, se a unidade vai fazer a sua proposta, fez essa unidade, as pessoas foram remanejadas para um novo setor, que vão desempenhar as mesmas atividades, só que agora coletivamente, né, igual o exemplo que a Melina deu aí das secretarias, vocês vão justificar isso dentro da própria proposta de encaminhamento à comissão de acompanhamento e avaliação, que vai apreciar e vai orientar em relação a isso, tá? Servidores em ADS podem aderir ao PGD? Sim, não tem impedimento para aqueles servidores que estejam fazendo ação e desenvolvimento em serviço participem do PGD. Inclusive, teve pessoas aqui que falou aí também sobre redução de jornada com redução salarial, tudo isso se aplica, não tem vedação para esses casos aderirem ao programa, certo? Agora, a restrição é em relação à jornada de 30 horas do projeto especial. Então, aquela jornada especial de 30 horas, que é regulamentada pela Resolução Complementar 3 de 2015, elas são consideradas incompatíveis com o teletrabalho. Então, enquanto essa jornada de 30 horas, ela se aplica a atividades presenciais e contínuas, organizadas em turnos ou escalas, para garantir o principal dele é atendimento presencial ao corpo discente, o PGD, ele já é destinado exclusivamente para atividades que possam ser feitas de forma remota. Então, essas atividades do PGD, elas precisam informar que pode utilizar recursos tecnológicos, que pode mensurar a produtividade, o desempenho das entregas dos servidores, sem comprometer a capacidade de atendimento ao público interno e externo. Então, a jornada de 30 horas, especial de 30 horas, ela é oposta ao programa de gestão e desempenho. Então, não é permitida a participação no PGD para servidores cujas funções justificaram a implementação da jornada especial de 30 horas. Isso está previsto tanto especificamente no inciso 4, quanto também no inciso 1º, que fala sobre o atendimento presencial contínuo. E, por fim, existem exceções aos prazos de 6 meses e 12 meses no órgão? Sim, existe. O artigo 7º fala sobre que é para ser observada essas exceções previstas na Instrução Normativa número 24, 2023. Ela não fala especificamente dessa instrução normativa, a nota técnica vem e menciona, mas fala do normativo vigente. E aí tem lá as exceções. Essas exceções é servidor deficiente, é lactante, gestante. Então, tem lá as situações previstas de exceção para aquele pedágio mínimo de 6 meses e 12 meses. E aí, nesses casos, os servidores que se enquadrem nessas exceções, se o setor já estiver autorizado a aderir ao PGD, ela pode incluir seu plano de trabalho diretamente no sistema Polari, que a homologação e a avaliação desse plano vai ser feita pela chefia imediata, tudo via sistema Polari, ok? Então, basicamente, essas foram as principais perguntas que surgiram, a gente compilou aqui no FAQ, e agora fica aberto aí para perguntas, se a Melina conseguiu acompanhar as dúvidas do pessoal, eu vou passando aqui. Aí. Eu vou abrir o microfone da turma, viu? Liberar a abertura de microfone, quem quiser, levanta a mãozinha aí também, que a gente segue na fila aqui, tá?
abrindo aqui só um minutinho. Pronto, a partir de agora, permitido microfones e câmeras aí, quem quiser pode levantar a mãozinha aí para seguir a fila e a gente acompanha também as perguntas que surgiram aí no Perguntas e Respostas. A primeira delas, lá do início, o número de agentes PGD são 2? Sim, a diretoria, né, indica, assim que ela tiver o seu pedido, a sua autorização deferida pela reitora, ela vai indicar 2 servidores PGD, né, que vai trabalhar, vai ser em contato direto com a gente da Comissão de Suporte Técnico, né, e vai nos apoiar aí na implantação e depois na realização do PGD na unidade. Você quer falar sobre o treinamento, Lilian, dos PGDs? Quero. A gente está solicitando 2 pessoas por unidade, né? Então, essas pessoas sendo designadas, a gente está preparando um treinamento. O projeto já está pronto, vai ser apreciado ainda na divisão de desenvolvimento de pessoas, mas antecipando assim, a nossa proposta é que seja via Moodle, que as pessoas recebam certificação por isso. A proposta dos módulos são de 40 horas, são 10 módulos, para abarcar todas as situações previstas do PGD, desde a parte específica da UFMG, a parte legal, a parte de operacionalização do sistema Polari, a parte até para ela ajudar a própria unidade no desenvolvimento dos planos gerenciais, nas homologações desses planos, nas avaliações dos planos, né, no escritório digital, com as diretrizes para o escritório digital, que a gente chama que são as ferramentas possíveis de serem feitas para trabalhar em casa, mesmo você estando à distância. Então, vai ter orientações bem amplas, assim, bem voltadas de fato para a nossa realidade da UFMG. A gente recomenda muitos cursos também da INAP, que são específicas sobre o programa de gestão, mas os agentes PGD em especial, a gente precisa da participação deles para eles entenderem também um pouquinho dos bastidores do PGD e nos auxiliar, porque é um número muito grande de unidades, de setores, de participantes e uma equipe pequena da equipe de suporte técnico, somos 5, cada um também com suas responsabilidades, então a gente conta muito com essa equipe que vai estar mais ligada, de fato, à realidade da sua própria unidade, e a gente tem, inclusive, eu abro aqui também para pedir, todo mundo que foi já designado como agente PGD, que faça seu cadastro no Teams. Tem orientação lá no página de serviços da DTI para ele fazer o seu cadastro no Teams, porque a gente vai criar uma equipe, já criou a equipe, mas vai ser o nosso principal canal assim, de comunicação bem próxima com esses agentes, nas dúvidas, nas orientações, para deixá-los bem cientes de tudo e a gente ir ajudando também nesse desempenho das atividades do agente PGD, tá bom? Complementando o que a Lilian falou, né, gente, é uma atividade que deve estar prevista no plano de trabalho, né, o agente PGD ele pode colocar as atribuições enquanto agente PGD lá, constar como atividades realizadas. É uma atividade muito interessante de fazer para quem gosta e que tem esse perfil mais dinâmico, gosta de articular com vários setores e tudo, gosta de inovação, de implantação de sistemas, mesmo não precisa entender de sistemas, mas né, de pegar um sistema pronto, configurado e aplicar ele à realidade local, né, é uma atividade bastante dinâmica, né, quem questiona aí que serviço público é muito parado e tudo, né, a gente, nesse tipo de trabalho, ele é bem dinâmico, bem interessante de fazer, o tempo todo são informações novas, então é uma atividade que eu convido, né, a todos para olharem com carinho, porque ela extrapola um pouco esse paradigma do servidor público ali, burocrata e tudo, ele é bem voltado para a inovação e a transformação digital que a gente tem passado aí no governo. Perfeito. Próxima pergunta, a Lilian já respondeu, né? Esse servidor PCD com menos de 6 meses na FMG pode ser inserido no Polari, né? É uma das que está contemplado lá no FAC, das exceções. Né? Exceções, isso. Próxima pergunta, Lilian, nesse momento, existe alguma orientação padrão sobre o que é processo de trabalho? Lilian, se você me permite, eu recebi um PGD sobre isso, coloca lá no site, fazendo favor, Lilian, você já está compartilhando a tela, vai lá em notícias e publicações, por gentileza. Tem um modelo de documentos lá que ajuda muito vocês modelos de documentos, essa planilha, para vocês sentarem com ela em mãos e fazerem uma crítica do setor de vocês, né? O que seria um processo de trabalho, o que é uma atividade de trabalho, o que é uma tarefa. Então, esse modelo de documento aí vai ajudar muito vocês a fazerem essa análise inicial, tanto porque preenchendo ela vai ser interessante, porque depois, na hora de jogar esses dados no Polar, vocês podem só copiar e colar. Então, eu recomendo fortemente o uso desse modelo, porque ele ajuda bastante nesse exercício de identificar
o que o setor faz, o que ele é considerado processo, essa análise mais crítica sobre as atividades do setor. E nos tutoriais do Polari, né, que está disponível lá na galeria de vídeos, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nessa galeria de vídeos tem aqui a série de tutoriais. Então, tem o tutorial de plano gerencial, que é onde cadastra, né, essa configuração de processo, atividade. Tem algumas dicas, inclusive, mostrando a utilização dessa planilha, como exemplo. E vai ter, a Melina vai ministrar, inclusive, curso específico. A gente já fez isso, né, no ano passado, logo com a implementação do piloto, a gente convidou o pessoal de fora, veio lá da Unilab, que já tinha experiência com PGD, específico para chefes, para falar sobre a construção dos planos. Mas nesse momento agora, a gente vai fazer um treinamento voltado para a nossa realidade específica de uso do sistema Polari, porque lá utilizavam outro sistema, então vai trazer mais o nosso dia a dia, nossa realidade, compartilhamento de experiência para vocês. Então, o Agente PGD vai ajudar muito também nisso. A gente espera que essa turma, gente, de formação, não é formação, né, de capacitação dos agentes PGD, possa ser aberta também para outras pessoas que queiram. Principalmente gestores das unidades, porque a gente vai falar muito sobre o plano gerencial, então é interessante a participação, tá? Mas a gente espera a primeira aprovação, quando tiver tudo ok, a gente vai divulgar, vai chamar para um bate-papo todos os agentes PGD e quem tiver interesse para falar um pouquinho sobre essa turma, sobre essa capacitação, dos bastidores, né, do PGD, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Isso. Durante a implantação do piloto, né, eu estava na subcoordenação da assessoria, né? Então, assim, eu tive muito contato com essa questão de cadastrar um plano, de olhar para a análise do setor. Tanto é que no curso eu vou pedir para vocês trazerem exemplos reais, né, de vocês, para a gente poder trabalhar o máximo possível com a realidade nossa ali da UFMG. Eu estou conseguindo acompanhar a sua lógica de perguntas aqui, não, que acho que o meu embaralhou, mas... O meu travou aqui também. Mas, assim, as perguntas estão aparecendo aqui, tá travada. Você está travada para mim? Eu acho que o meu está... Próxima... Posso falar, Lívia? Pode. Tá. Próxima pergunta. Como funcionam as entregas diária, semanal, mensal? Então, gente, isso aí vai variar da chefia, né? A chefia vai cadastrar a entrega para você e ela que vai estipular qual prazo que ela quer que você entregue, né? Se ela coloca lá, por exemplo, elaboração de relatório de atividades realizadas no período tal. Eu quero que esse relatório seja entregue no final da semana. Então, coloca dia 11 de abril, por exemplo. Né? E aí você, ao longo da semana, vai registrando as entregas daquele relatório que você fez. No dia 9, você levantou dados, no dia 11, né, você fez a construção do material, no dia 11 você fez a formatação final, enviou para revisão. Enfim, isso aí vai a critério de cada um. Ou então, também, se a chefia optar, ela pode delegar essas atividades para os servidores. Os servidores mesmo vão cadastrar todas as entregas realizadas. Lembrando que não podem ser retroativas. Então, se você fez uma entrega hoje, né, você tem que registrar aquela entrega hoje. Não é possível chegar amanhã você registrar as entregas de hoje, porque o sistema não permite cadastro retroativo. Da mesma forma também que se a chefia cadastrar uma entrega para você e você não finalizá-la no prazo previsto, ela vai aparecer como pendente, você depois tem que justificar o motivo daquela entrega estar pendente. Um detalhe é a questão do amadurecimento. A gente amadurece muito no dia a dia do PGD. Então, eu vou falar pela assessoria técnica do DASH. A gente tinha uma configuração de entregas que modificou nesse período de agora. Então, a gente estava com entregas mais de microgerenciamento, que não é recomendado. Sabe, eu tenho um processo, eu faço análise do processo, aí eu lanço uma entrega. Eu depois tenho que fazer algum ofício relacionado àquele processo. Depois faço uma segunda entrega. Então, o PGD não é por número, não é quantitativo. Ele, de fato, deve refletir a realidade. Então, tem situações, igual a Melina falou, que o próprio servidor vai abrir suas entregas ou a chefia vai delegar. Vou dar um exemplo. Um processo gerencial do DAST é demandas judiciais. Atender as demandas judiciais, que é num sistema separado, num sistema chamado Super Sapiens. Se eu estou designada para cuidar desse processo, tudo que surgir no Super Sapiens são demandas que eu posso acompanhar e finalizar. Dentro desse acompanhamento de demanda, tem inúmeras subtarefas que eu preciso fazer para resolver uma demanda judicial.
Eu não preciso fazer uma entrega para cada subcoisinha que eu faça daquele processo. Eu posso deixar aquele processo como em execução, aquela demanda aberta, eu cadastro uma entrega como em execução e coloco o prazo final judicial. Então, a partir do momento que eu vou fazendo várias coisas dentro dele, eu posso ir registrando dentro daquela mesma entrega. Quando eu fechar, vai finalizar aquela entrega como um todo. Então, tem essa possibilidade. Já tem as situações em que a chefia, por exemplo, acompanha os processos SEI. Ela olha todos os processos que chega e delega para determinadas pessoas. Então, nesse delegar para determinadas pessoas, ela pode optar por ela abrir uma tarefa para determinada pessoa dentro do SEI. Então, ela abre aquela tarefa já com prazo previsto para aquela entrega. Esse prazo, o servidor, ele deve atender aquele prazo. Se tiver alguma situação que justifique, ele vai incluir uma justificativa pedindo prorrogação de prazo. Então, o sistema permite essa troca, essa interação. Agora, eu entendi que sua pergunta foi também voltada para uma orientação que a gente tinha dado na época do piloto, que aí é interessante a gente retomar. Tinha um cuidado de que todos os dias tinha que ter entrega. As entregas, o servidor não podia ficar um dia sem ter uma entrega finalizada, porque ficaria parecendo que ele não está trabalhando naquele dia. Só que depende muito da configuração das entregas. Tem entrega que dura o mês inteiro, e ele pode estar trabalhando naquela grande demanda, aquela grande entrega durante o mês. Então, vai ficar como em execução, e ele pode ir atualizando as questões relacionadas àquela entrega periodicamente, diariamente. Então, cada unidade vai entender a melhor conformação das entregas. Aí, os treinamentos com os agentes PGD vai ajudar muito nesse amadurecimento. Provavelmente, inicialmente, vocês vão configurar de uma forma, depois vai amadurecer e ele vai passar para ter uma configuração mais natural, da própria orgânica mesmo da unidade, para diminuir. Uma das reclamações que teve na avaliação do piloto foi burocracia. Muitas tarefas necessárias de serem feitas dentro do Polari, mas também por conta do microgerenciamento que a própria unidade configurou, que cada microentrega deveria ser registrada. Eu atendo um telefone, eu registro a entrega. Eu mando um e-mail, eu registro a entrega. Então, esse amadurecimento vai ser feito, de fato, ao longo do tempo e com a ajuda desses agentes PGD, que vão estar sendo capacitados para ajudar também. A próxima pergunta é: ao estabelecer que a adesão ao PGD se dá por setor, conforme fluxo de autorização, e não individualmente, e ao vedar a participação de servidores que não integram o projeto 30 horas, ainda que estejam lotados em setores cuja jornada é de 30 horas semanais, acaba por criar um cenário de exclusão involuntária. Essa disposição resulta em uma incongruência prática. O setor pode ser formalmente incluído no PGD para que os integrantes que não fazem a jornada reduzida de 30 horas possam aderir ao PGD. Não sendo possível, é fato que tal situação compromete a isonomia entre servidores e pode gerar dificuldades na gestão das equipes e na distribuição equitativa das oportunidades de participação no programa. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas é o seguinte: setores que estão no projeto 30 horas, aquele que a Lilian comentou, né, contemplados pela resolução do Conselho Universitário, eles a portaria não contempla eles a adesão ao PGD, né, pela natureza da atividade. Então, estamos falando de uma coisa, não tem. Agora, não é possível eu posso conceder PGD para um setor, mas aqueles servidores que estão lotados ali naquele setor, eles têm uma regra que eles vão aderir ou não. Por exemplo, 6 meses, né? 6 meses, ele tem opção ou não, se ele quer aderir ou não ao PGD. Então, eu acho que, se foi essa a pergunta, né? Não, até Daniel Correia, se você tiver aí, Daniel, quiser abrir o microfone para compartilhar. Ele esclareceu alguma coisa aí. Deixa eu ver se eu entendi. Oi, Melina. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria tentar esclarecer, sim, porque o meu setor faz parte do programa de 30 horas. Tá? Eu estou na FACE, setor de informática, de tecnologia da informação. Desde que o programa foi implementado, houve casos aqui na FACE de pessoas que estavam lotadas dentro de setor de 30 horas e que optaram por não fazer as 30 horas. Isso aconteceu aqui na FACE no começo, quando esse programa foi implementado. A minha dúvida é: se dentro do setor tem uma pessoa que não faz parte das 30 horas, porque a portaria das 30 horas, ela é por pessoa, é o meu nome que sai escrito na planilha.
vamos supor, eu não faço 30 horas, eu estou fazendo 40 horas, mas as outras pessoas do meu setor fazem 30. Eu posso participar do PGD? A pergunta é bem objetiva. Eu entendi, Daniel. Mas vai além do escopo de uma assessoria de suporte técnico. O que é que eu recomendaria? Encaminhar a proposta com justificativa, informando isso para apreciação da comissão de acompanhamento e avaliação. Por quê? Uhum. Num primeiro momento, as atribuições daquele setor como um todo, eu vou falar num primeiro momento, assim, isso não cabe nossa avaliação. Mas as atribuições ou a forma de justificar a atuação do setor na jornada de 30 horas é garantir atendimento presencial. Isso é como se fosse indispensável para o funcionamento daquele setor. Então, Sim, sim. apesar da portaria ser nominal, as atribuições daquele setor foram consideradas essenciais para manter o funcionamento de, no mínimo, 12 horas ininterruptas, sem poder aumentar o número de pessoas na equipe, com a mesma escala de pessoas, para não ter intervalo nem de parar para almoço, nem nada, a gente tem essa configuração. Então, a natureza, ela parece oposta à natureza de que as atividades podem ser feitas remotamente. O foco não é o atendimento ao público ininterrupto presencial. Tem atendimento ao público, mas pode ser remoto. Sim. E se for presencial, é esporádico, não é característico de ser contínuo, como Sim, é Lívia, das 30 horas. Eu consigo entender isso tudo que você está dizendo e eu concordo com tudo que você está dizendo. Só que a forma com que a portaria 1741 chegou para a gente foi muito taxativo. E veja bem, existem naturezas diferentes de atividades dentro de um setor. Por exemplo, se você entra no setor de informática de qualquer unidade que tenha mais de 3, 4 servidores, você vai perceber que tem pessoas ali que fazem um atendimento ao público, que é o discente. Você vai ver que ali dentro tem pessoas que fazem trabalhos que praticamente são feitos 100% na frente do computador e eles não necessariamente atendem ou precisam atender ao público. E o setor continua fazendo o atendimento ao público geral normalmente, não interfere. Eu vejo que há sim um problema quando um setor é pequeno, eu vejo que há um problema quando um setor é um setor simplesmente de suporte à microinformática, que tem 2, 3 servidores lá dentro. Agora, quando você pega um setor com 10, 11 pessoas, 8 pessoas, pega uma DTI, por exemplo, onde ela é tudo segmentado, a gente sabe que tem setor ali que faz o atendimento ao público, tem setor que não faz. Então, e estão todos eles são da área de TI, todos eles são analistas ou técnicos de informática, estão dentro do mesmo ambiente, mas fazem atividades e trabalhos diferentes. Por exemplo, no meu setor tem pessoas que trabalham com programação. Ele pode trabalhar de casa 2 vezes por semana. E aí, do jeito que chega para a gente, deixa muito claro, olha, porque você está dentro de 30 horas, você não pode fazer. Porque o seu setor tem... O setor para funcionar 30 horas, para funcionar 12 horas ininterruptas, ele não precisa mais de 3 pessoas. Então, qualquer setor com mais de 3 pessoas pode ter alguém que, eventualmente, possa trabalhar via PGD. Então, a minha pergunta ela vai muito nesse sentido. Houve uma escolha pelo texto, uma definição, chegaram, né, quando a reitora solta essa portaria e assina essa portaria para poder tratar o PGD na UFMG, mas me parece, tá, sem nenhum tipo de julgamento, mas me parece que não houve uma avaliação da natureza de cada um dos setores dentro da universidade, porque tem exceções. Tem exceções. Então, eu queria continuar esse debate, eu queria mandar ter um canal que eu possa mandar um e-mail para poder expor isso de uma forma para poder dar oportunidades para outras pessoas também poderem aderir. Eu sei que não Daniel, é um direito, eu sei que é o interesse da administração, mas eu acho importante esclarecer e dar oportunidade e não fechar. E não você vai fechar, porque encaminhar do jeito que isso está hoje para o está fechado. PGD, vai encaminhar para o pgd@fmg.br, Certo? vai encaminhar lá e a gente vai ter que subir isso para apreciação da comissão, se for possível. Por que eu estou te falando isso? Porque, acredite, a portaria foi muito bem pensada, foi cuidadosamente delineada, tem situações que vão para além. Se você observar, um setor é totalmente diferente do outro, exatamente. Você que é da tecnologia da informação, se você observar, as atividades de tecnologia da informação são previstas como passíveis de teletrabalho. Mas isso dependendo da natureza da atividade onde ela está incluída. Por exemplo, um setor acadêmico, a
A equipe de TI, ela pode estar muito voltada para dar suporte para que as aulas aconteçam. Então, precisa dar o suporte presencial, que as aulas são presenciais. Já Isso, e tem as um setor de pessoas. TI, Não, mas e o já tem, analista de sistemas, por exemplo, que tem dentro do meu setor, que ele não está focado nisso? mas é por isso que eu estou te falando que depende de cada setor e da natureza das atividades. Isso. Se você Então, observar, hum, se você observar, a gente falou aqui muito sobre um anseio que as unidades tiveram de unificar setores para ser possível o PGD. Muitas vezes pode ser necessário separar setores. Eu não sei exatamente qual vai ser a natureza e a justificativa que o diretor da sua unidade vai apresentar, porque pode ser no interesse institucional essa reestruturação da unidade. Então, eu não entendi. tenho como afirmar para você se no seu caso você vai ter direito ou se outras Não, pessoas vão tudo ter bem. direito. No princípio, mas aí, no geral, a princípio, não são compatíveis. Inclusive, a questão do adicional ocupacional, ela é muito delicada. No caso dos 30, jornada de 30 horas, ela é específica para esse público, e tem outras vedações ali, como é, por exemplo, de adicional ocupacional, que também é muito delicada. Então, são questões que confrontam a visão do que seria a implantação do PGD naquele setor, considerando a natureza muito específica daquela unidade. É por isso que cabe ao diretor da unidade avaliar se for necessário reestruturar, se não, ele apresentar uma proposta fundamentada que vai ser apreciada e discutida. A comissão ela tem tido contato mesmo com as diretorias para esclarecer algumas questões, devolve para reapreciação de algumas coisas. Então, esse fluxo de ida e volta para entender, de fato, a natureza específica de cada unidade, ela tem acontecido. Temos que Então, abrir uma fica discussão. aí, Entendi. tá bom? Entendi. Tá bem. Muito obrigado, viu? Valeu, Daniel. Me chamou a atenção aqui também a questão dos setores, né? Tem que chamar o pessoal confundindo, fazendo a fusão entre secretarias, pensar bem na questão dos adicionais ocupacionais, tá, gente? Porque perde, né, o adicional, então, indo para esse centro, vamos pôr que alguma secretária de departamento, não sei, é uma hipótese, às vezes recebe adicional de insalubridade, alguma coisa, tem que pensar bem, né, pensar em todos os fatores, porque mudar de setor, né, criar um novo setor, tem várias implicações que a gente não consegue prever, mas que é importante estar atento na hora de estar criando a proposta. Uhum. A próxima pergunta pode esclarecer, servidor que tem apenas um servidor efetivo no setor pode aderir ao PGD? Caso haja servidor terceirizado no setor, há possibilidade do servidor efetivo aderir? Então, né, como a gente já falou, a Lília já falou antes, né, não há uma vedação para setores com um servidor apenas, né? A diretoria, se julgar, né, interesse institucional, se a diretoria julgar que aquele setor não atende demandas espontâneas, né, ela pode abrir uma proposta para aquele setor. E no campo, lá naquele primeiro item do formulário de designação de setores, ele pode colocar o nome de servidor terceirizado, né? Como ele não está contemplado no PGD, inclusive, ele vai garantir o atendimento presencial nos 5 dias da semana. Quer complementar, Lília? Pode passar. Não, isso aí. Eu vi que teve uma pergunta aí, não sei se você pulou ou se mudou de ordem para mim, que foi quais eram as exceções? Você chegou a ver? As exceções para o pedágio. Pulei sem querer aqui, mas é o que a gente já falou já da instrução normativa. Você quer completar? Depois você dá uma olhada lá no próprio site do PGD, você clica em legislações, mas basicamente são gestantes, lactantes de filho ou filho de até 2 anos de idade, deficiente, com deficiência, que possua dependente com deficiência, idoso, enfim, tem uma lista de possíveis exceções para pedágio de 6 e 1 ano. Pode esclarecer melhor quais atividades são consideradas espontâneas, né? A Lilian já falou também, né? São aqueles setores que, de alguma maneira, são acionados, né? Seja pela diretoria, pelo setor, o usuário vai lá e bate na porta, né? Que precisa necessariamente ter alguém no setor para poder garantir. É igual o caso que estava falando do analista de sistema. Normalmente o trabalho dele é mais desenvolvedor de sistema. Né? Então, você já vê que pela própria natureza do trabalho, às vezes ele não tem demandas espontâneas, ele tem demandas, ele tem reunião, né? Ele participa de coisas mais planejadas, mas normalmente não tem um setor que chega na porta, né, pedindo um atendimento. Então, essas seriam as atividades espontâneas, mas lá no FAQ do PGD foi bem detalhado. Quem faz 30 horas devido a dependente com deficiência
pode aderir ao PGD? Sim. Não tem vedação igual a ADS e igual redução com redução de salarial, né? Isso, exatamente. A única vedação é para quem tem 30 horas no projeto previsto pelo Conselho Universitário. Em setores que não fazem atendimento ao público, é necessário que tenha servidores presentes em todos os dias da semana ou pode-se ter dias sem trabalho presencial? Novamente, né, acho que é aquela pergunta de um servidor no setor, né? Se a diretoria entende que o setor, né, não faz demandas espontâneas, né, não tem problema ele tá algum dia o setor, não tem ninguém no setor, porque ele não faz atendimento de demandas espontâneas. Nesse caso, né, a diretoria pode abrir o processo, colocar para o setor e enviar para a comissão para apreciação. Isso. E por que pode, gente? Porque o teletrabalho, ele faz atendimento. Inclusive, a pessoa informa o horário de contato. A partir do momento que ele é contatado, ele vai atender aquelas demandas que não são demandas presenciais, mas são demandas que ele pode resolver à distância. Inclusive, no próprio TCR, que foi uma exigência de uma das atualizações da IN, ele tem que, a gente assina informando qual a periodicidade que a gente tem para responder a alguma demanda que a gente recebeu. Normalmente é o turno subsequente ao seu de trabalho. Então, é um controle, de fato, assim, em garantir a qualidade do atendimento. A pessoa não está em dia off quando está em PGD, ela está trabalhando e muitas vezes trabalhando é muita demanda quando a pessoa está em teletrabalho. Então, de fato, é possível, desde que esteja muito bem justificado, fundamentado ali quais são as atividades daquele setor e que não tem demanda espontânea presencial. Então, significa que o atendimento vai estar resguardado, mesmo quando o dia estiver em teletrabalho, né? Vou descansar você aí e vou ler o próximo aqui. Estagiário CIGEP pode fazer teletrabalho? A portaria é específica para TAI, tá? Servidor técnico administrativo em educação. Então, somente os TAIs que está prevista a participação no PGD. Aí, Natália, poderia comentar o artigo 13, que define o quantitativo de vagas disponibilizado para o PGD observará o interesse institucional. Conforme os normativos vigentes, em caso de limitação de vagas, se o número de interessados em aderir ao PGD for superior ao número de vagas disponíveis, deverão ser observadas as prioridades estabelecidas na legislação. Como essa regra se aplica? Então, a formulação do ato institutivo, que no caso é a nossa portaria, ela também segue regras. Então, uma das regras é que esse ato falasse sobre o caso de ter limite de vagas. Tem alguns órgãos que colocam percentual, tipo, só 20% dos servidores podem estar em PGD, e o restante não. Então, no caso do FMG, a gente não adotou limite de vagas. Mas digamos que uma unidade entenda que sim. Então, nesse caso, se for limitado, se for justificado uma limitação de vagas, mas que não está previsto, tá, gente? Para a nossa realidade aqui, não estava previsto essa limitação de vagas, por isso que foi escrito dessa forma, porque não, se houver, tem que obedecer a priorização que a própria IN já estabelece. Se tiver empate nas vagas, quem que vai ter prioridade sobre outra pessoa para conseguir fazer o PGD, e que vai ter escala, rodízio, esse ano não fez PGD, no outro ano faz, mas no nosso caso não foi previsto limite de vagas para adesão ao PGD no UFMG. No trabalho presencial, há alguma orientação sobre a carga horária a ser cumprida? Por exemplo, trabalhar presencialmente no mínimo 6 horas a cada dia de trabalho presencial é a mesma carga horária que você tem. Se você é 40 horas, você vai cumprir 8 horas por dia. Inclusive, no sistema, você informa o horário antes do almoço, o horário depois do almoço, tudo bonitinho. É o dia, de fato, de trabalho presencial, tá? Tem que permanecer na carga horária completa. Edir, este FAQ imprimimos e entregamos para os membros da congregação para ajudar no esclarecimento do dia da apreciação. Você vai fazer, né? Não sei se você já fez, mas pode levar, pode disponibilizar para o pessoal. Esse FAQ, a intenção é que a gente possa atualizar com base nas perguntas que surgem no próprio e-mail do PGD, né? Para ajudar as dúvidas recorrentes, né? Iguais, semelhantes, a gente já tem um esclarecimento ali. Por gentileza, sou servidor removido internamente da FMG, preciso aguardar até junho, quando complete 6 meses de remoção para solicitar PGD, minha unidade solicitou as equipes que protocolassem pedidos até 17 de abril. A unidade, ela pode pedir, e tem acontecido isso, tá? Ela pede a liberação, autorização do PGD para a unidade, mas informa que o servidor não está ainda
elegível para o PGD. Inclusive, tem alguns, e eu recomendo fortemente isso, que coloca lá naquele campo de escala de teletrabalho já o nome dele com asterisco dizendo a partir de tal data. Então, no seu caso, a partir de junho de 2025, essa seria, ou será, né, a escala proposta de teletrabalho dele. Então, pode já contemplar, porque uma vez que o setor já esteja autorizado, você já vai poder incluir, a partir de junho de 2025, o seu plano de trabalho e seguir o fluxo normal do POLARI. Vai lá, Melina. Gostaria de saber se um colaborador que é, digamos, assessor, qual org cabe a ele? A do cargo ou a da assessoria? Entendo que o assessor não deixa de trabalhar no seu cargo de origem, ele acumula funções. Vamos falar pela nossa experiência, né, Lília? Nós somos administradoras, mas a gente trabalha na assessoria técnica. Eu do DAP, a Lilian do DAST, né? Nós somos, há 2 anos eu fui subcoordenadora da assessoria, né? Então, minha função era de subcoordenadora. Hoje, eu deixei a subcoordenação do setor, hoje eu estou como administradora. Lá, nos sistemas, né, de pessoal, ele não é lotado com base no cargo, ele é lotado com base, o servidor ele é lotado em algum setor. Se ele, por exemplo, foi designado para ser assessor da ProRH, por exemplo, né, um assessor do gabinete da ProRH, esse servidor ele vai ser lotado no gabinete da ProRH, então, portanto, o org dele passa a ser o gabinete da ProRH e ele recebe uma função gratificada para isso, para exercer essa função. Mas se o cargo dele, né, é igual o meu, por exemplo, administradora, né? Eu não exerço função de assessor, eu trabalho em uma assessoria técnica, né? Eu estou lotada na assessoria técnica do DAP. E o PGD ele foi concedido para a assessoria técnica e não para o assessor. Então, se o PGD for concedido para esse assessor, ele vai ser concedido para o gabinete da ProRH, no qual esse assessor está lotado. Mas lembrando que o PGD ele é para o setor, não é para o cargo, né? Não é para a função chefe, para a função assessor, para a função chefe de departamento, o que for. O PGD ele é concedido para aquele setor, para aqueles servidores lotados naquele setor, independente das atribuições que eles fazem, independente do cargo que eles ocupam, para eles poderem exercer com base na aprovação da comissão. Quer completar, Lília? Não, isso aí. Não é pro cargo, é para o setor, considerando as atribuições, os processos, as atividades, enfim, que justifique estar contemplado nas atividades elegíveis por PGD na UFMG, conforme a portaria. Eu vou ler uma, você lê outra, tá, Melina? Tá, joia. A Lisley, o plano gerencial que é feito pela chefia imediata é elaborado por ele mensalmente, uma vez por ano. Legal. O plano gerencial, ele hoje é configurado no Polari para 12 meses. Então, uma vez que você lança, para o ano, né? Você lança, ele vai ter validade até 31 de dezembro de 2025. Quando for no ano que vem, vai ser do dia 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2025. Então, ele é para o ano, mas não significa que ele é estático. Ele pode ser atualizado, incluído um novo processo, incluída uma nova atividade, modificada a configuração de atribuição para os servidores. Isso pode acontecer durante o ano perfeitamente. A avaliação dele, do plano gerencial, que é o da unidade, ela é anual. O plano é anual, a avaliação é anual. Mas corriqueiramente, a avaliação que é feita mensal é do plano individual. O plano individual do servidor, ele é avaliado mensalmente. Com que frequência o servidor deve incluir as entregas no sistema? Né? A gente já falou. A primeira coisa, gente, é vocês sentarem com a chefia sentar com todos os servidores do setor e vocês acordarem. Como é que as entregas vão ser registradas no sistema? A chefia vai registrar as entregas que cada um vai fazer? Os servidores mesmo que vão entregar? E uma vez definido, pactuado esse acordo, né, aí vai com base nos prazos das entregas, né? Se aquela entrega ela por dia, então todo dia o servidor tem que ir lá, tem que registrar aquela entrega. Se a entrega, né, ela demora uma semana toda para ser realizada, né, ela vai registrar na segunda, vai colocar como em execução, na sexta-feira ela tem que entrar e tem que finalizar. Isso aí, a frequência das entregas, né, o período das entregas, ele é acordado entre a chefia e o setor, varia da gestão do setor. E depende também da atividade, né? Tem atividades que têm prazo, igual demanda judicial. Até dia 10 tem que fechar. A Lisley testou o ambiente de teste do PGD e viu que está disponível, que ela não consegue acessar. O que acontece? Lá no site, a gente colocou dois logins. Deixa eu apresentar aqui para vocês, aproveitando que vocês estão visualizando minha tela. Cadê minha tela? Compartilhada aqui.
Vocês ainda estão visualizando minha tela, Melina? Não, Lília, para mim tá travado. Para vocês, pessoal. Não, tô sim, você tá na tela do vídeos? Ah, agora sim. Tá. Então, aqui, ó, em Polari, a gente disponibilizou 2 links. O ambiente de treinamento e o ambiente oficial, que inclusive... Oi? Para mim tá tudo em branco. Pessoal, para vocês estão conseguindo visualizar a tela da Lília ou só a minha que tá com problema? Tá tudo em branco. Não aparece a tela. Não, parece que tá tudo em branco, Lília, mesmo, pessoal também. Ah, igual o seu tá tudo em branco. Exatamente. Tenta compartilhar de novo, fazendo favor.